Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui novamente comigo para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD. Lembrando que essa não é uma pré-aula, não é uma aula antecipada, eu não estou aqui dando a aula da lição para você. O que eu estou fazendo aqui é estruturando aquilo que o comentarista colocou na lição para que você possa acelerar o seu pensamento em relação à lição. Então, eu seleciono as partes mais importantes de cada tópico e cada subtópico e apresento para você, para a partir disso você ter um raciocínio mais rápido, mais veloz e mais assertivo na sua reflexão sobre a lição, para você que é aluno melhorar o seu estudo e você que é professor melhorar a sua aplicação. Então espero ajudar você nesse sentido para que você tenha uma aula mais proveitosa e também possa, dentro dessa metodologia, aplicar e ensinar outras pessoas para que eles também possam repassar para outros, a fim de que eu não seja um eterno professor e você não seja um eterno aluno, mas que todos nós venhamos a aprender uns com os outros, distribuindo o conteúdo da melhor forma possível, tá bom? Então a gente vai agora para a tela do meu computador e a gente vai iniciar essa importante aula. Então, hoje nós estamos na lição de número 9, o Ministério de Pastor, essa revista do segundo trimestre de 2021. Importante lição. Se você gostar desse conteúdo, você pode se inscrever no canal, você pode curtir e você pode também compartilhar com outras pessoas. E o material que eu uso aqui para apresentar esse plano de estudo é o material que fica disponibilizado aqui na descrição do vídeo. É só você olhar aí embaixo no YouTube, na descrição do vídeo, você clica lá em PDF ou em PowerPoint e baixa o slide ou PDF, pode utilizar da maneira que você quiser, ok? Os objetivos específicos para essa lição são 1. Confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. 2. Elencar as características de um verdadeiro pastor. E 3. Conscientizar a respeito da missão do mistério pastoral, tá bom? Então, esses são os 3 objetivos específicos que você tem que prestar bastante atenção para que o seu aproveitamento em relação àquilo que o comentarista está tentando passar com essa lição seja o melhor possível. Ela se centra na questão do pastor, mas começa pelo pastorado de Jesus como um modelo para nós. E depois entra nas características de um verdadeiro pastor. E por último, no terceiro, a conscientização a respeito da missão do ministério pastoral, ok? A lição é de número 9. O texto áureo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, João 10 e 11. E a verdade prática, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. Então, a prática pastoral ela é uma imitação da prática pastoral de Jesus e deve conduzir as pessoas a um melhor relacionamento com Cristo. Tá aqui essa importante expressão na verdade prática, tá? A leitura bíblica em classe, ela está registrada em João, no capítulo 10, versículo 11 ao 14, Tito, capítulo 1, versículo 7 ao 11, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 4. A introdução da lição diz o seguinte: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Então aqui é interessante que já na introdução
a gente verifica quantas responsabilidades e tarefas cercam e dominam o ministério pastoral, né? Então, uma dificuldade muito grande para conseguir administrar tudo isso. O primeiro tópico vai falar de Jesus como sumo pastor, o segundo, as características do verdadeiro pastor, e o terceiro, o ministério pastoral, tá bom? Então, os três têm 3 subtópicos cada, você pode distribuir por igual 23 minutos em cada um, dando um total de mais ou menos 70 minutos, né? 69, 70 minutos, que é o tempo que a gente tem em aula na maior parte das salas de aula de escola dominical. Essa aqui é uma dica para os professores, tá bom? Então a gente tem no tópico 1 Jesus, o sumo pastor. Primeiro ponto, Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Então é muito interessante a gente já começar a lição fazendo essa reflexão sobre Jesus como modelo pastoral. Então você tem um pastor que é modelo para cada um dos pastores que são chamados por Deus. E esse modelo é o Cristo. E ele próprio se mostra como o sumo pastor, como a gente viu no texto áureo, né? Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, ou seja, a minha dedicação é total àqueles que eu decidi cuidar. Então, sempre o modelo de parâmetro para quem tem a vocação ou para quem está analisando a questão do pastor é o próprio Senhor Jesus, né? Isso remonta como base a prática dos judeus na criação de ovelhas, né? O rei Davi, né, no Salmo 23, ele se refere a Deus como pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, essa ideia já vem sendo trazida desde o Velho Testamento e aprimorada em Cristo, né? O pastor é aquele que cuida da ovelha, é aquele que está, para exercer a sua função, precisa estar muito atento e muito junto de cada ovelha, né? Tem que ter, como a gente costuma dizer, cheiro de ovelha, né? E Jesus tinha isso em uma quantidade especial, porque ele cuidou de todos aqueles que ele chamou durante seu ministério e cuida de cada um de nós. No ponto 2, o pastor conhece as suas ovelhas, a parte que eu selecionei, em João 10 e 14, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e suas ovelhas. Então, o raciocínio aqui do ponto 2 completa o primeiro. E o terceiro, o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho, né? João 10 e 15. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Então, a verdade aqui é que o Senhor Jesus supera, né, a ideia do pastor comum, que é usada apenas como uma ilustração, né? Apenas como uma imagem do verdadeiro pastorado, que é o dele. É ele só que vai ao ponto de entregar a sua vida em favor das suas ovelhas, porque essa ideia também está linkada na ideia do sacrifício de Jesus. Pelo que, nesse caso, ele mesmo é o pastor e ele também a ovelha, ele é o animal que será oferecido, né? O animal ali é o símbolo dele mesmo sendo oferecido como um cordeiro ao Senhor em favor de nós. Então, ele ocupa os dois lados dessa questão, por isso a ideia de pastor e a ideia de cordeiro, a ideia de ovelha está linkada uma na outra, né? E remete
ao capítulo 53 de Isaías, né? Onde se fala ali do Ebed Yavé, do servo sofredor do Senhor. Então, nesse tópico 1, você pode distribuir a sua fala e pode até ler, né, os 3 pontos de uma vez só e fazer um comentário em cima de tudo, porque eles se complementam, não há necessidade de se esticar, porque você vai acabar repetindo as suas falas. No 2, as características do verdadeiro pastor. 1, caráter íntegro. Aí eu coloquei o trecho inteiro porque achei muito interessante o que o comentarista colocou aqui. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são válidas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade e mostrar-se esbanjador? De humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Mateus 7, 24 ao 27, 23, do 2 ao 36. E aqui, na verdade, é uma questão que envolve a realidade de cada crente, né? Sendo ele pastor ou não. E muito mais incide sobre a vida do pastor, que tem um exemplo, né, a zelar, um modelo de vida a zelar. Então, o pastor precisa estar muito atento a isso para que não venha causar escândalo na obra do Senhor. 2, exemplo para os fiéis e os infiéis. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis, ok? 1 Timóteo 3 e 7. Só selecionei esse trecho porque ele complementa o primeiro, então você pode falar até junto. E o terceiro, exemplo para a família, que é onde a coisa pega mesmo de uma forma mais forte. Olha que interessante. Antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, 1 Timóteo 3 e 4, é o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Essa é uma questão que talvez você deva gastar até mesmo um tempo maior, porque é onde a gente vê as maiores contradições do nosso tempo. Tem pastores que são uma bênção enquanto estão no exercício da liturgia do culto, por exemplo, ou estão em algum evento público, mas são totalmente diferentes quando estão nos seus lares. Tem pastores que nos seus lares não são amorosos com a esposa, não dialogam com os filhos, né? Não conversam, não perguntam, não tentam entrar na intimidade dos filhos para que eles se tornem amigos deles. E às vezes alguns, né, chegam a ser duros dentro de casa, a ser extremamente, vamos dizer assim, muito metódicos, sabe? Muito críticos, muito cobradores dentro do lar, e não são assim com as pessoas de fora. E aí acabam irritando os filhos, acabam magoando a esposa, porque tem um comportamento de ditador dentro de casa. E não é isso que Jesus quer de um pastor. Ele quer que ele seja amigo da sua família, que ele apresente o evangelho, mas não seja alguém que queira fazer discípulos à força, né? Querer que a sua família seja o exemplo da igreja na base do cabresto, de forma alguma. O Senhor quer que o pastor trate a família dele com amor, para que essa venha a retribuir honrando o Senhor e o ministério dele, com alegria, com sujeição, com companheirismo. E para isso o pastor precisa ser um grande marido, um grande pai, um grande avô, um grande amigo da família, não alguém que
que só cobra, que só denuncia, sabe, irrita os filhos, você não está andando direito, você não faz isso, você não faz aquilo, a sua roupa não está adequada, não sei o quê. Não, tem que ser amigo primeiro para ganhar confiança, para o filho entender que o pai o pastor é primeiro o pai, né, antes de ser pastor, e depois complementa com uma verdadeira vocação de pastor, alguém amoroso. Então tá aí um ponto para se discutir de forma mais abrangente. E no terceiro, o ministério pastoral. E aí a gente tem a missão do pastor. Pastor, do grego poimen, no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías 40:11. Então é muito interessante que quem está ouvindo agora e está começando no ministério pastoral ou tem esse desejo, entender que o pastor está ali para fazer a vontade de Deus. Hoje se vê muitos pastores que são verdadeiros chefes, né, como se fosse de empresa. Eu mando, aqui é do meu jeito, eu faço assim e acabou. Então ele toma uma postura que nem mesmo é apoiada pelo Senhor Jesus. E coloca-se de tal forma como se o Senhor Jesus tivesse que aceitar também aquela situação. Assim, ó, quem manda aqui sou eu, faço do meu jeito, e se Jesus está deixando é porque ele gosta assim. Mas não é bem assim que as coisas devem ser analisadas, né? Às vezes Jesus deixa a pessoa agir dessa forma, mas sem saber ela paga o preço do tipo de pastor que é. E é muito complexo falar sobre isso, mas a principal característica que eu observo muitas vezes em muitos pastores nessa categoria é essa questão mesmo de ser muito impositivo, de ser muito cobrador, de ser muito eu, né? É assim e pronto, obedeça. É um negócio muito, muito ruim, porque o verdadeiro líder, e o pastor é um líder, ele guia, ele lidera pelo exemplo. E aí as pessoas naturalmente passam a segui-lo e a obedecer aquilo que ele está dizendo. Então tá aí mais um ponto para discussão. E aí uma missão polivalente, tá? A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento, tá? Então envolve uma questão ou questões múltiplas, como a gente olhou lá na introdução. Você pode usar aqui nesse ponto até a introdução e ler lá novamente, né? Para encaixar aqui, não precisa nem fazer comentário. E o terceiro, o cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas, tá? Então tá aí um exemplo muito significativo no nosso tempo, onde há muitas pessoas que até foram chamadas pelo Senhor, vocacionadas por ele para o exercício pastoral, em um dado momento se corromperam, em um dado momento perderam a direção daquilo que era mais importante e passaram a usar o ministério pastoral em favor de si mesmo, né? Então Paulo diz que esses são aqueles que recebem já o galardão aqui mesmo, ele já está recebendo a retribuição daquilo que ele está fazendo. Diante de Deus ele não tem obra nenhuma, diante de Deus vai acontecer o que Paulo registra em Coríntios 3, onde ele diz que o Espírito Santo provará qual seja a obra de cada um, né? Se é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. O Espírito Santo vai passar e vai ter gente que a obra vai ser totalmente queimada, porque fez a obra para si, né? Então é muito complicada essa questão, vale a pena também dar uma ampliada nessa discussão. Assim, eu espero ter podido auxiliar de alguma forma, né, o direcionamento para você ter sobre essa lição, e termino com a conclusão que diz: o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo.
Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho do nosso Salvador. 2 Pedro 3,18, cresçamos na graça e no conhecimento. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Assim eu concluo a minha orientação para que você tenha uma boa aplicação sobre a lição e desejo a você uma excelente aula. Que Deus o abençoe grandemente. Se Ele quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Até lá!